Marcelo Andrade tenta minimizar a Inquisição Católica. Eu vou gravar esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo por causa de um comentário de um amigo meu chamado Fabizídio. Ele disse o seguinte: eu gostaria de ver um comentário, alguma resposta ao Marcelo Andrade. Ele, vez ou outra, ataca os protestantes e ele sempre... agora ele está inventando de refutar o Rodrigo Silva e ele sempre tenta passar a mão no tocante à Inquisição. E nós vamos bater um papo sobre isso bem ao estilo pirata, sabe? Então já se inscreve, acompanha esse vídeo até o final, compartilha com seus amigos, compartilhe com aqueles seus amigos católicos, que a discussão vai ser interessante. Então vamos a mais esse vídeo. Bem, página inicial do canal, você encontra um curso de teologia pagamento único e também, caso queira conversar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram, página inicial do canal, beleza? Então Capitão Barbarrala está à disposição e vamos a esse vídeo em si. O Marcelo Andrade, ele é um cara que gosta de história e ele faz parte daquela onda de católicos que vão defender o protestantismo, né? Então ele é bem dessa onda pós-olavista, podemos assim dizer. E não estou dizendo Olavo de Carvalho no sentido ruim, cara, porque eu gosto pacas do Olavão. Eu gosto pacas do Olavão. O Olavão, acho que, né, baita filósofo, um cara que, assim, a apologética dele é muito louca, né? Horas, porra, né? E e é um cara que me faz pensar bastante e refletir. Mas no tocante a essa questão da Inquisição, eu digo que por que o católico atualmente, esses católicos atualmente, eles tentam minimizar a questão da Inquisição? Porque a Inquisição foi a coisa que mais manchou a imagem da Igreja Católica e é o assunto que quando o protestante ele quer falar de católico, mal de católico, ele só fala de Inquisição. Ele mete bronca na Inquisição. Então o católico, ele atualmente, dentro da discussão apologética, da discussão religiosa entre católico e protestante, ele necessita minimizar esse caso, esse ponto, para que a moral seja um pouco mais elevada da Igreja Católica. Para ele não ficar perdendo, porque foi manchado. Você que é adventista do sétimo dia, está assistindo esse vídeo, você tem o livro Grande Conflito. Se você for na parte que menciona a reforma protestante, você vai ver a perseguição que os católicos fizeram aos protestantes em si. Não é? Então, a gente menciona aqui alguns nomes. John Hus, queimado na fogueira. John Wycliffe quase foi queimado na fogueira. E esses dois que eu mencionei são pré-protestantes, né? Você pega o William Tyndale, ele morreu pelas mãos de um rei católico. Que rei católico era esse? Henrique VIII. Henrique VIII fundou o anglicismo, mas no momento em que ele queima o William Tyndale, ele era católico. E ele tinha uma posição católica. Então, quando você olha para a história, seja Inquisição ou não, você tem a perseguição dos católicos àqueles que divergiam religiosamente. Ponto. Isso é ponto histórico. Ah, mas se matou 100 mil, 1 milhão, 100 milhões, 200 milhões, não importa. Foram 300 anos de Inquisição Católica. E quanto capital humano foi perdido nesse processo? Né? Inclusive perseguições feitas aos judeus, né? Não só a protestantes, mas a judeus também. Você, na Idade Média, tinha pessoas que se reuniam para queimar judeus, vilas de judeus, né? Você tinha isso na Idade Média. Ou tô viajando na maionese? Marcelo Andrade, você é historiador. Você acha que eu tô viajando na maionese? Ah, mas não é bem assim. Hã? Ah, mas a Inquisição Católica é porque não sei o que. Olha, eu vou dizer um negócio para você que está acompanhando esse canal. Isso vai estar num livro Grande Conflito, mas eu peço que vocês pesquisem na internet A Noite de São Bartolomeu. Ó, se você entrar na Wikipédia, olha os números. Estima-se que entre 5 mil a 30 mil pessoas tenham sido mortas em uma noite só. Protestantes foram mortos em uma noite só. Uma noite só. Tá? Noite de São Bartolomeu. Você pode pesquisar, ó, tem várias questões. Não é muito comentado, às vezes, entre o meio protestante, mas isso vai estar num livro bem facinho que todo mundo está recebendo. Tá? Que todo mundo está recebendo nos últimos 2 anos, que é o Grande Conflito.
tá? É um livro azul, ele tá com uma capa azul muito bonita, mas tem a edição original dele que eu prefiro mais, que eu gosto mais, que tem quase 700 páginas, que é dessa monstrão dessa. Ele trabalha bem detalhadamente a noite de São Bartolomeu. Então você que é adventista, dá uma lida na noite de São Bartolomeu. Então o que acontece? O problema da Inquisição, você pode falar de números, você pode diminuir números, você pode fazer o que quiser. Mas o grande problema da Inquisição é que ela forçou algumas questões históricas. E quando eu digo Inquisição, estou dizendo na perseguição católica. Forçou judeus a fugirem para Portugal. Aí forçou a perseguição forçou os próprios portugueses a perseguirem os judeus de novo, né? Porque quem bancou as navegações para o Brasil, quem fundou esse Brasilzão, foi dinheiro judeu, tá? Foi dinheiro judeu. Foi dinheiro judeu. Os judeus estavam sendo perseguidos na Europa em 1450, 1400 e pouquinho. E aí o rei de Portugal foi um cara esperto, aceitou eles e falou assim, só que vocês vão bancar as navegações. E eles começaram a bancar as navegações e boa parte do dinheiro, boa parte daquilo que serviu de estrutura para os portugueses navegarem no mundo, foram eles. Só que os próprios católicos que perseguiram os judeus lá, forçaram os portugueses na liderança a começar a perseguir esses judeus de novo. E aí esses mesmos judeus tiveram que fazer o quê? Queimar chão. Queimar chão. Queimar chão. Por exemplo, você teve fundadores de Nova York, eles tinham nomes judaicos. Só que esses nomes judaicos são muito comuns ali na região do Recife. Né? Estima-se que, não sei, eu vi, mas vamos lá. Foi na escola, eu vi, ó, judeus tinham embarcado na costa ali do Recife. Os brasileiros, os portugueses ali, os católicos, expulsaram eles dali, eles foram para Nova York. Fundaram Nova York. O que seria do Recife hoje com uma Nova York, hein? Imagina lá o Recifão com com a Estátua da Liberdade, não seria muito louco? Por causa da perseguição que os protestantes sofriam, eles tiveram que ir para os Estados Unidos e fundar os Estados Unidos. Entende? Fundaram os Estados Unidos. Então veja que o ponto que eu estou colocando é a perseguição católica aos protestantes, não me importa o número que você queira. Matou uma pessoa. Você pode dizer que matou uma pessoa. Você, Marcelo Andrade, qualquer católico pode dizer matou uma pessoa, que não foi uma pessoa. Foram pelo menos 30 mil numa noite só. Acontece que essa perseguição ela demonstra muito bem como funciona a mentalidade de um católico perante alguém que pensa diferente dele. Hoje, o catolicismo, no século XX, a partir do século XX, ele começou a falar muito em ecumenismo, né? Você tem Adolf Deismann, que foi um dos pioneiros nesse sentido. Adolf Deismann era um grande estudioso. Eu não sei dizer que religião ele era, mas ele devia ser protestante. Mas ele começou no sentido de fazer parte do ecumenismo. Então você vai ter a Igreja Católica mudando de posição a partir do século XX, no início do século XX, para ter um diálogo mais tranquilo com os protestantes. Mas antes disso, meu irmão, os católicos eles perseguiam os protestantes. E por mais de 300 anos você teve isso na Espanha, em Portugal. E aí eu pergunto para você, quanto capital Portugal perdeu? Capital humano. Quanto capital a Inglaterra perdeu nessa briga, né? Você tem tem um negócio chamado Blood Mary. Blood Mary é a Rainha Maria, que foi a rainha católica que, cara, ela fez o limpa. Ela perseguiu muito protestante. Ela queria voltar à Inglaterra a ser católica. Então, bicho, o negócio foi feio, né? O negócio era feio. E essa perseguição, muitas vezes, ela partia da posição católica. William Tyndale, ele só queria... Ele nem queria ser um religioso fora da igreja. Ele só queria trazer a Bíblia para o povo. O que o sacerdote católico fazia? Comprava as Bíblias deles e metia fogo em praça pública. Era isso. Então, nós não estamos falando de números. Matou 1, 2, 3 mil, 1 milhão. Mas eu estou falando da intensidade de perseguição e metodologia. Mas os protestantes também perseguiram. De fato, mas a discussão aqui é entre católico e protestante. Católico e judeu. Entende? Católico e protestante, católico e judeu. É isso que eu estou mencionando. É isso que eu estou enfatizando aqui. Eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer. E não se sintam ofendidos. Você sabe por que os nazistas
não conseguiram fazer a bomba atômica, sendo que eles tinham reservas de urânio à torta e à direita lá na Europa, né, nas regiões lá. A Alemanha, próximo da Alemanha, ali, região que os nazistas dominavam, tinha grandes físicos. Só que o problema é que os grandes ideólogos, os grandes cientistas que entendiam o conceito de bomba atômica eram judeus. Então, os nazistas, eles olhavam para a energia nuclear que estava incipiente ali como pensamento, como ciência judaica. Quem assistiu o filme Oppenheimer, baita filme, vocês vão entender um pouco disso. O Oppenheimer. O que acontece? Se os nazistas não tivessem pensado em perseguir judeus e tivessem angariado esses físicos para dentro da Alemanha, você pode ter certeza que Hitler teria a bomba nuclear tranquilamente. Então veja que um preconceito, seja religioso, cultural, fez com que eles não tivessem uma arma, uma ferramenta de guerra importantíssima, que decidiu e decide guerras hoje, decide nações, decide destinos. A mesma coisa eu coloco a Inquisição. Em paralelo eu faço isso com a Inquisição. Em paralelo eu faço isso com o pensamento católico antes do século XX. E quando eu vejo católicos nessa pegada de tentar minimizar o impacto que essas perseguições tiveram ao longo da história, meu amigo, o impacto que foi perdido, né? Quantas pessoas tiveram que morrer nos navios para chegar, né? Porque navegação não era fácil. Quantos judeus, quantas pessoas foram queimadas, vivas, perseguidas, não puderam exercer sua religião livremente? Quantos franceses morreram naquela noite de São Bartolomeu só porque eles professavam uma fé diferente? Quantos protestantes católicos morreram nas mãos de reis católicos? Quantos? Então veja que não é uma coisa, e não estou falando de números, eu estou falando do impacto que isso gera, do estilo. Então, quando um protestante usa a Inquisição contra você católico, entenda isso, que é essa a questão. A questão é, por exemplo, eu acho, agora, um espacinho político aqui, tá? Eu acho que a República Brasileira é uma república falida. Eu acredito que a monarquia talvez seja uma opção viável de melhoria para esse país. Monarquia, volta a monarquia. Só que hoje eu tenho medo. Claro que eu sempre quis um rei também para poder enforcar. Mas, vamos lá. Hoje eu tenho medo de que se o Brasil se tornar uma monarquia. Por quê? Quando eu olho para a coroa, para a família real portuguesa, para a família real que hoje, né, tá no Brasil, perdão, uma família real portuguesa, eu me lembrei de 1500. Quando eu olho para a família real hoje, eu não me preocupo com a posição deles, mas eu me preocupo com as pessoas que apoiam eles. E quando eu olho para um católico, quando eu olho para um cara que se diz monarquista, muitas vezes eu vejo um católico extremado que, se ele tiver poder, ele vai perseguir um protestante. Entendeu? Então, entenda isso, católico. Entenda isso. Entenda isso, você que é conservador, católico e seja o que for. Quando eu olho para você, eu tenho medo que você me mate. Eu tenho medo que você me mate. Se você tiver oportunidade. Porque historicamente eu tenho fatos para isso. Historicamente eu olho para isso e tenho fatos. E não me diga que eu estou mentindo. E não venha dizer que eu estou mentindo, porque historicamente você tem esses fatos. É metodológico. É praxeológico. Não sei se existe essa palavra, esquece. Praxis é é prática, né? Mas é metodológico. É sistemático, é desenhado. E não é uma prática nova. Não é uma prática nova. Então quando eu olho para esse tipo de apologética, vamos minimizar a Inquisição, pode ter certeza que se esse maluco for presidente, vai dar ruim para nós, protestante. Como Marcelo Andrade. Entende? Pode ter certeza. Pode ter certeza que se a família real
brasileira voltar à monarquia e esse cara for um dos conselheiros, né? Cabeças vão rolar. Cabeças protestantes vão rolar, né? Inclusive nos meios conservadores. Nos meios conservadores, se você disser que é protestante, meu amigo, os caras se excluem na hora. Te excluem na hora. Não é? É. Eu sei, velho. Eu conheço a galera. Eu sou navegador dos sete mares, ó. Navegador dos sete mares. Na verdade eu sou assim. Hã? Não é? Se eu estiver mentindo? Porque eu tenho amigos que foram removidos de grupos, inclusive grupos olavistas, que trabalhavam sobre a política, a melhoria do país e tal. Quando o cara falou que era protestante, mano, os caras simplesmente removeram ele do grupo sem papo. Sem... Então eu pergunto, se essa galera entra no poder, o que eles vão fazer? É tua cabeça que vai rolar, parceiro. É tua cabeça que vai rolar. Eu acho que eu já gravei um vídeo falando um pouquinho sobre a política monarquista e tal, que os católicos estão na dianteira do conservadorismo no Brasil, sempre estiveram, né? Fato, isso é normal historicamente e tal. Porém, eu tenho essas preocupações. E muitas vezes ela é ignorada pelo estudante mediano. Entende? Então, eu, sinceramente, quando eu olho para um cara igual o Marcelo Andrade, ele vai fazer igualzinho. Se ele tiver poder, se ele se tornar um presidente do Brasil, se ele se tornar um braço direito da família real, a cabeça de protestante vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. Então, é isso que me impede de olhar para a monarquia e achar que ela é uma solução, porque ela pode ser a minha morte. Simples assim. A verdade é dura? Pode ser dura. Ah, é hipotético. Você está sendo hipotético, Capitão Barbahalla. Pô, mas o Capitão Barbahalla estuda história, porra. O Capitão Barbahalla é professor de história. O Capitão Barbahalla navega pelos... E se você olhar historicamente, é essa posição. E se você olhar para a posição histórica do catolicismo, via Inquisição, e aí eu olho para um católico e ele tenta minimizar a Inquisição, você acha que eu vou olhar para esse cara como? Hã? Com um sorrisinho? Olavo de Carvalho me ensinou isso. Você não olha para esse cara com sorrisinhos. Você sabe que esse cara ele tá olhando pra você, mas se ele pudesse te matar, ele te mataria. É assim que o Olavo de Carvalho falou. Entende? É, eu só tô repetindo aquilo que eu aprendi com o principal influenciador do catolicismo atual. Da apologética católica atual. Entende? É isso ou não é? Ou tô viajando na maionese? Eu tô jogando mentira aqui. Tô jogando mentira? Perdão, cara. Mas é isso aí. E tamo junto. E tamo junto. Mas é isso. Então, eu saí um pouquinho da questão da perseguição católica religiosa e fui pra questão política, mas isso tá envolvido. Tá envolvido. Tá envolvido. Tá? E não venha dizer, porque o Capitão Barbahalla é de esquerda. Vá pra puta que o pariu. Tá? Sou de direita. Acredito não acredito mais num país num país melhor, porque Brasil é Brasil. Brasil é Brasil. Espere sempre o pior, tá? Mas não gosto de comunista, não gosto de comunista. Já perdi amigos na minha igreja pra comunismo, tá? Entende? Então, eu não gosto de comunista. Então, vocês estão ouvindo o discurso de um cara que odeia o PT, de um cara que odeia a esquerda. Você tá ouvindo o discurso. E é essa a minha preocupação com o monarquista. Não é espaço aqui, que não é um canal político. Quem quiser saber da minha visão política, vai no canal Sagat Historiador. Lá eu comento, eu posso continuar essa conversa até lá, do meu ponto de vista mais histórico, do ponto de vista mais minha opinião sobre política, mas aqui não é espaço. Mas eu tenho que abrir espaço para isso. Que quando eu olho para a história, se a gente der espaço para essa galera aí, a gente vai ter a cabeça, ó, e eu me refiro à monarquia, ao sistema monárquico, que se a gente levar a família real, resolveríamos um problema, mas passaríamos por outro. É uma possibilidade muito grande. Pelo tipo de gente que envolve, que está ao lado da família real. E é esse tipo de gente parecido com Marcelo Andrade. E não é uma ofensa, tá? Não é uma ofensa, tá? Mas é a mentalidade. É o que eu percebo quando eu vejo o cara minimizando a Inquisição. É isso.
É porque eles vão fazer igual se eles tiverem oportunidade. Ou tô errado? Ah, você tá errado, Barbarro. Vai pra história. Noite de São Bartolomeu. William Tyndale. John Hus. John Wycliffe, depois de morto, eles pegaram, queimaram ele e jogaram no rio. É, assim, perseguiram judeus durante toda a Idade Média. Perseguiram quando um rei se tornava católico, um rei católico entrava no poder, ele ia lá e degolava todo mundo que ele podia. Histórico, histórico, história. Ah, se matou uma pessoa nesse processo ou duas, não importa, foi bem mais. Foi bem mais, mas é isso. Então, cuidado, minha gente. Fica tranquilo e tamo junto aí.